Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula aqui, ó, sobre real naturalismo, tá? E ao longo da aula eu vou acabar fazendo a diferença, né, que há entre realismo e naturalismo, né? Existe uma pequena, uma tênue diferença, mas de qualquer forma a gente acaba colocando elas com o mesmo nome aí, porque elas acontecem quase que concomitante, tá? Elas acontecem mais ou menos na mesma época por razões muito parecidas. Só que há uma dose que uma tem e a outra não, certo? Então vamos lá, pessoal. A origem do real naturalismo, tá, gente? Tá ligado diretamente, né, ao grande avanço tecnológico que vai acontecer, principalmente, né, já no início do século XIX, mas que vai explodir a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1850 em diante, tá? Então eu botei alguns exemplos: o emprego de energia elétrica, né, o uso do motor de explosão, né, de combustão, que vai ser muito mais dinâmico, com muito mais força que o motor a vapor que a gente tinha, né, antigamente. Corantes sintéticos, a invenção do telégrafo, né, logo na sequência o telefone, enfim. Daqui a pouco eu vou botar um quadro com as principais, né, invenções, descobertas aí do século XIX, tá, para a gente ter um panorama mais palpável, né, de como foi bastante inovador esse século. Tá? E toda essa remodelação, né, das práticas de comunicação, de transporte, as próprias noções de tempo e espaço, vão acabar, né, fazendo um gatilho para uma série de teóricos que vão louvar essa ciência, né, que vão querer fazer com que essa ciência exata se expanda para todos os campos de atuação, né, intelectuais que o mundo tem. Né? Então, por exemplo, o Comte, né, o Auguste Comte, né, que por muitos é chamado Comte, Comte, não há problema nisso, né, vai ser o pai da sociologia. Ele vai levar, digamos assim, um método científico para dentro da sociologia. Ele vai falar naquela teoria dos três estados, né, o estado metafísico, religioso, né, e tal, teológico, depois metafísico e por fim o positivo, né. Então, a bem dizer, ele vai dizer que a inteligência do ser humano, de certa forma, progrediu num caminho linear, né? Primeiro se acreditava que tudo era voltado às vontades dos deuses, depois houve ali na Grécia um intuito de questionar metafisicamente da onde vem o mundo, para onde nós vamos, né? Então, vocês vão lembrar daqueles rapazes, Tales de Mileto e tal, que um vai dizer que é da água, outro vai dizer que é a partir da terra, outro vai dizer a partir do fogo, outro é a partir do ar, que a noção de mundo se constitui, que a noção dos seres se constitui e tal. Então, é uma noção metafísica, por quê? Porque não há propriamente um estudo, né, baseado no experimento, né, mas sim numa observação, certo? Não tem como se comprovar algo objetivo, quantificável, né? E isso começa a acontecer a partir de quando? Né? A partir do Immanuel Kant. Né? O Kant, de certa forma, ele no iluminismo, ali no meio do século XVIII, ele dá as premissas do que seria uma arte, desculpa, não, um estudo, né, utilitário, né, pragmático, uma ciência física, digamos assim, né? Então, seria a ciência aquilo que poderia ser quantificado, aquilo que poderia ser objetivado, aquilo que era tangível, que era palpável, né, que era tocável, certo? Então, a partir disso, né, a gente tem as bases para a construção de uma visão que a gente vai chamar depois de positiva ou positivista, tá? O que seria o positivismo? Seria esse terceiro estado do ser humano, o estado científico, o estado onde a gente se preocuparia, né, com aquilo que é de fato científico, né? Então, por exemplo, eu que faço psicologia, né, a gente sente bastante esse baque disso, né? A psicologia, por exemplo, nesse momento, ela vai ser rejeitada. A psicologia introspectiva, que era muito usada no século XVII, né, e tal, do século XVIII, ela vai ser completamente deixada de lado, né? Porque a psicologia não é mais científica, a psicologia estuda a introspecção, os caracteres humanos e tal, então vai ser abandonada num primeiro momento. Tanto que no final do século XIX vai vir um rapaz alemão chamado Wundt para criar uma psicologia experimental para ela ganhar esse título de ciência, né? Então o que ele fazia? Ele pegava, sei lá, um
Vou dar um exemplo aqui louco. Ele pegava um alfinete e ia cravando nas pessoas aos poucos, né? E aí, quando começasse a doer, ele vinha começar, tá, a partir de tal ponto vem a dor, né? Ele mostrava, sei lá, um jogo de luzes assim e perguntava para as pessoas qual era a luz que elas primeiro, a cor que elas primeiros viam. Aí a maioria via primeiro laranja, né? Então laranja é num jogo de percepção a cor mais forte, tal. Então ele começava a aproximar a psicologia muito da fisiologia, né? Seria quase que uma psicofisiologia, né? É a fisiologia da percepção, a fisiologia da memória, a fisiologia da atenção. Vocês me entendem? Então essa foi a forma que ele conseguiu, né, fazer com que a psicologia ganhasse um status de ciência, se aproximando de elementos quantificáveis, objetivos, né, e não subjetivos como a psicologia sempre tratou, de certa forma. Né? A psicologia começa a ganhar um novo tratamento mais subjetivo e tal, só a partir dali aí quase do início do século XX. E mal vista pelo Freud, né, que vai falar inconsciente. As pessoas diziam que era medicina de judeu, né, tinha um enorme preconceito na época. Né? Então, para vocês verem o grau, né, de materialismo, né, de cientificismo pragmático, objetivo, utilitário que vai se criar nessa época. Bom, é a mesma época de Darwin. É a mesma época que Darwin está voltando do seu famoso passeio de Beagle, né? Uh, onde ele andou por Galápagos, onde ele andou por diversas regiões, né? E na sequência vai escrever aquele que é considerado o grande livro, o livro marco revolucionário, inclusive para o próprio Freud, né? A segunda crise narcísica humana, ferida narcísica do ser humano, que é a seleção natural de Darwin, a teoria das espécies, né? Por que ferida narcísica, né? Porque de certa forma o Darwin ali está apresentando para nós, jogando na nossa cara, que a gente não é tão divino quanto a gente acha que é, né? Que a gente é bastante animal e que há um enorme processo, né, desenvolvimento, né, dos animais rumo à sua sobrevivência de certa forma, e que os que eram, entre aspas, imperfeitos, né, os que não condiziam, né, com aquelas condições que o meio exigia, esses animais morreram ao longo do tempo. Né? Então, o pescoço da girafa não cresceu por uma adaptação, mas as girafas que não tinham pescoço morriam porque não conseguiam comer, né, as folhas das árvores mais altas, né? Então a girafa ter toda essa perfeição não é um elemento de Deus, mas sim um longo processo evolutivo, né? E também ainda na sociologia, mas indo para o campo, né, mais da economia, a gente tem Karl Marx, né? O Marx que vai ser odiado aí por muitos que vão ouvir esse vídeo, né? Mas o Marx que vai colocar um método científico, né, para dentro da sua avaliação histórica. Ele vai criar um método a partir do conflito de classes, né? Ele vai mostrar que ao longo da história, né, principalmente ocidental, sempre houve, né, um conflito de classes, né, entre plebeus e me faltou o nome do contrário do plebeu, mas enfim, dos aristocratas da Idade Média lá, agora burgueses e operários, né, enfim, sempre vai ter uma dicotomia e interesses, né, contraditórios, e essas contradições volta e meia se explodem, né, há uma grande revolução, mas há um novo modelo que coloque novamente em xeque essa dicotomia. Foi o que aconteceu pré e pós-Revolução Francesa. Antes tu tinha uma dicotomia entre os aristocratas franceses e o povo, há uma revolução, né? Só que essa revolução coloca em novo xeque, né, um novo modelo dicotômico entre burgueses e operários, certo? Ele vai mostrando, né, a partir do estudo do capital, né, aonde o capital colidiria, né, onde essas forças, né, contraditórias se estourariam novamente, só que ele propõe um futuro comunista, né, um futuro onde haja inicialmente uma ditadura proletariada para, enfim, né, reinar o socialismo, onde não haveria mais essa distinção de classes, etc. Enfim, o negócio é bem mais profundo, não quero parecer simplista, assim, até porque eu usei de Marx para o meu TCC, né, eu fiz uma análise materialista da evolução da música no Brasil, mas óbvio que muitas pessoas podem ouvir isso e ficar pensando, isso é um idealismo e tal. Só que a gente precisa ler Marx, né? A gente precisa ler Darwin, a gente precisa ler Comte, a gente precisa ler,
né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai ter contato com aquilo, senão a gente vai cair na boa e velha teologia medieval, né? De que é ficar ouvindo, né, o padre nos falando, né, o que está escrito na Bíblia, mas a Bíblia a gente nunca lê, certo? Mas com tudo isso eu quis mostrar o boom científico aí, pessoal, que estava reinando aí nessa virada aí de século XIX, né, do meio do século XIX aí. E aí eu encerro essa aula, esse primeiro momento aqui, falando, né, de várias, olha quantos nomes e quantas descobertas interessantes a gente tem ao longo do século XIX, né, a gente, na física, Faraday, Planck, Rutherford, né, na biologia, Mendel, né, genética, Lamarck, que seria essa primeira teoria que eu falei da adaptação da girafa, né, que a girafa foi ficando com o pescoço cada vez maior. Gente, para mudar, né? Claro, hoje em dia eu não tô julgando Lamarck de jeito nenhum, quem sou eu, é um cara da literatura para julgar Lamarck. Mas é que tem muita gente que acredita nisso até hoje, né? Acredita que se tu ficar, faz academia e fica forte, né? Tu é capaz de deixar como herança genética isso pro teu filho vai nascer forte, né? Então, e não, né? Para mudar um genoma humano é gigantesco, muito tempo. Tanto que muitos nutrólogos, médicos nutrólogos, né, estão super dizendo, né, dessa teoria da nutrição paleolítica, porque o nosso genoma não mudou drasticamente desde, né, do paleolítico até agora, né? A gente ainda é muito sensível a açúcar, etc. A gente tem algumas mudanças, como por exemplo poder tomar leite, né? Porque diz que antigamente não se tomava leite, tomar leite foi uma espécie de sobrevivência, né? De que ser intolerante à lactose, de certa forma, é o normal, né? De que não ser intolerante foi uma evolução nossa com a sobrevivência, né? Os métodos de sobrevivência a partir da revolução agrícola, da constante tomada de leite e tal. Enfim, eu não sou um especialista nisso, mas só tô contando aí para vocês algumas coisas que eu já ouvi e já li, tá? Na medicina a gente tem o Pasteur, o Koch, né, o Claude Bernard com a medicina experimental, na fotografia Niepce Daguerre, né, as primeiras, né, formas de fotografia. A primeira é muito boa, se vocês botarem no Google. Primeira fotografia é uma foto nada a ver retardada, assim, de um fundo de casa, assim, e tal, mas é um patrimônio histórico, né, gente? A gente tem que valorizar muito. Revolver, né, com o Colt, olha o nome do rapaz, né? Submarino, Dinamite com Nobel, né? Que até hoje dá um nome ao Prêmio Nobel, né? Para quem não sabia, né? O Prêmio Nobel ganha o nome por causa do suíço, se eu não me engano, né? Pode ser, tá? Do Nobel que inventou a dinamite, né? Graham Bell com o telefone, ó, 1876. 2 anos depois, Thomas Edison com a lâmpada elétrica, né? As primeiras ousadias aéreas que vão dar no descobrimento, né? Descobrimento, na invenção, né, do avião com o Wright e principalmente aqui no Brasil, né? Digo do nosso orgulho, Santos Dumont, né? Não sei se eu digo nosso orgulho. Tem uma frase do Vinícius de Moraes porque ele odiava andar de avião. Ele dizia: como é que eu vou viajar, né, numa coisa que é mais pesada que o ar e voa no ar e que foi inventada por um brasileiro, né? Um complexo de vira-lata nosso que a gente tem até hoje, né? E os motores elétricos, os motores de explosão, como eu falei no slide anterior para vocês, né? Superando o motor a vapor. E aí, olha os nomes dos rapazes, eles convivem até hoje com a gente, né? Siemens, Otto, Benz, né? Mercedes-Benz e Diesel, né? São os nomes dos rapazes aí que vão criar aí essa tecnologia que vai ser extremamente revolucionária para a gente ter o mundo que a gente tem hoje. Espero que a gente supere o motor de combustão, não precise mais usar, né, de petróleo, né, de gasolina, fóssil e tal, que a gente consiga um modelo mais sustentável, mas, né, para aquele momento foi bastante revolucionário, então a gente precisa aplaudir essa galera aí. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de introdução, daqui a pouco a gente fala de características.